que tu acha da ideia de ter mais interações na tua caixa de pergunta e, além disso, responder de uma forma que aumente o teu engajamento e, com isso, aumente as tuas visualizações? Se tu gostou dessa ideia, assiste esse vídeo até o final, porque é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E aí, tudo bem? Se tu é novo ou nova por aqui, prazer, me chamo Sandy Moraes. E aqui, ó, antes de eu te mostrar como é que tu faz para receber bastante pergunta na tua caixa de pergunta, já quero te mostrar de cara como é que tu vai responder essas perguntas para aumentar o teu engajamento e aumentar as tuas visualizações. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para ti hoje é esse ponto do printar. E funciona assim: tu vai escolher a pergunta que tu vai responder, preparar a tua resposta, mas antes de tu publicar essa tua resposta, tu vai colocar essa frase aqui, ó, já printa essa. O objetivo dessa frase é chamar a atenção da pessoa para ela pensar assim: o que tem de tão importante nessa resposta aqui que ela quer que eu printe? Ao ver essa frase, a pessoa vai querer segurar lá os teus stories, clicar nele para ler a resposta. Esse ato de clicar e ler e passar tempo consumindo os teus stories é um engajamento, é aumentar a retenção. Isso é um ótimo sinal para o algoritmo distribuir os teus stories para mais pessoas, assim aumentando as tuas visualizações. É por isso que é válido tu utilizar essa estratégia. Agora, não vai ser em todas as respostas que tu vai colocar já printa essa. Não, tu vai ver a resposta que tu mais elaborou, assim, que tá mais relevante, e tu fala pra audiência, já printa essa informação é válida tu manter aí, porque sim, vão ter respostas que tu vai ficar, nossa, essa aqui dava pra ir pra um livro, sabe? Nessas respostas que tu detalha mais, entrega ainda mais informação, pode colocar essa frase porque vai funcionar. Outra estratégia que eu trouxe aqui pra ti, pensando nesse lance de aumentar o engajamento e aumentar as visualizações, é a estratégia 5 estrelas e ela funciona assim. Tu vai responder, né, de 7 a 8 dúvidas que tu receber na tua caixa de pergunta, e quando chegar lá no 10º stories, no 9º stories, tu vai fazer um stories falando assim para as pessoas: olha, já respondi algumas dúvidas, mas eu queria saber qual foi a resposta que tu mais gostou e foi mais relevante para ti. Tu pode voltar aos stories e dar um like na resposta que tu mais gostou? O que vai acontecer? Algumas pessoas vão sim participar dessa dinâmica. O que elas vão fazer? Elas vão voltar nos stories e esse ato de a pessoa voltar aos teus stories é um engajamento também. Então tu já tá ativando o engajamento aqui. Aí ela vai voltar e vai dar um like na resposta que ela mais gostou. Já é o segundo engajamento que tu vai estar ganhando, esse like. Além de todo esse engajamento, tu vai ver que tu vai receber lá mais votos em 2 ou 3 respostas ali. Isso já mostra pra ti que essas respostas estão dentro de um assunto que mais chama a atenção da tua audiência. Tu pode pegar esse assunto e transbordar para live, transbordar para o feed, porque tu tá tendo ali de cara um conteúdo que as pessoas estão interessadas. Então, além de ser bom para o engajamento, é bom para tua estratégia também utilizar essa aqui, a ação das 5 estrelas, beleza? Agora, outra questão é muito relacionada a esse lance: respondo todo mundo que me manda pergunta na caixa de perguntas ou não? Como que funciona esse engajamento em relação às perguntas que tu recebe e acaba que tu não responde todo mundo, né? No começo da tua caixa, tu vai receber uma quantidade menor de dúvidas e tu vai ver que tem algumas que não tem nada a ver com o que tu tá falando, é sem pé nem cabeça que a pessoa mandou ali relacionado ao tema, né? O que eu recomendo que tu faça? Não pega essa dúvida da pessoa e compartilha nos teus stories como um todo, mas também não ignora essa pessoa, não. Eu recomendo tu mandar uma mensagem para ela falando: obrigado por participar da caixa de pergunta. Em relação à tua dúvida, é ABC. Eu só não respondi a tua dúvida nos stories porque não tá relacionada ao tema da caixa, mas obrigada pela participação. Tu fazendo isso, tu dá atenção para a pessoa, então ela fica grata de tu estar ali dando atenção para ela. E segundo, tu educa ela no sentido de que mande uma dúvida, uma pergunta relacionada com o que eu tô falando aqui. Isso faz bem como um todo para tua estratégia, né? Essas aqui são as 3 formas que tu pode trabalhar esse engajamento nas respostas. Agora, deixa eu te mostrar o que tu vai fazer para aumentar a quantidade de perguntas e interações das pessoas na tua caixa de pergunta. Aqui, ó, tu só vai precisar de 2 stories para aumentar a tua interação na caixa de pergunta. E essa estratégia aqui nasceu porque um belo dia eu resolvi abrir uma caixa de pergunta, porque eu tava sem ideia do que postar nos stories. Peguei e abri uma caixa de pergunta lá nos meus stories, logo quando tinha lançado essa opção, sabe, de ter caixa de pergunta. Aí eu falei: daqui a 15 minutos eu volto pra ver as dúvidas e respondo todo mundo. Passaram-se 15 minutos, peguei meus stories, eu não tinha nenhuma pergunta, né? Fiquei, o algoritmo deve estar distribuindo, volto daqui a algumas horas, devem ter mais dúvidas. Voltei horas depois, continuava sem dúvida. Quando eu já estava quase para expirar lá as 24 horas da caixa de pergunta, eu vi que tinham 3 dúvidas que eram: me dá uma dica, me segue
E outra que era comentando assim, sim, o que não tinha nada para eu aproveitar de dúvida para os meus stories, né? Eu fiquei pensando, pera, tem alguma coisa errada aí. Será que eu tenho que abrir da forma certa? Será que eu tenho que educar a minha audiência? E eu fui tentando várias estratégias para tentar entender o que eu poderia fazer para ter mais engajamento na minha própria caixa de pergunta. Algumas estratégias deram certo, outras não deram muito certo não, mas algumas funcionaram super bem. E é alguma dessas que funcionaram super bem que eu quero trazer aqui para ti, duas opções para tu aplicar para ter mais interações na tua caixa de perguntas. Essa aqui é uma dessas que super funcionou e tu só vai precisar de 2 stories. E esse primeiro stories que tu vai abrir aqui é um stories onde tu vai pensar o seguinte: qual que é um assunto popular para tua audiência, né? E quando eu digo popular, é um assunto que é quente, ou seja, um tema que está ali em alta para tua audiência, um assunto que esteja relacionado a uma dificuldade frequente da tua galera ou um desejo frequente, sabe? Algo que eles desejam ali diariamente. E aí, depois que tu vê, tá, tem algum assunto quente, tem alguma dificuldade, tem algum desejo, tu vai fazer o passo 2, que é pensar assim, será que eu tenho alguma experiência relacionada a esses pontos? Por exemplo, digamos que tu fala de alimentação saudável e tu lembrou que uma das tuas dificuldades era conseguir organizar as tuas marmitas, preparar e congelar as tuas marmitas. Aí tu pensa, nossa, isso é uma dificuldade frequente da minha galera. Aí vai ser ótimo, porque tu vai pegar essa história e tu vai falar como que era ali pra ti, qual era a dificuldade que tu tinha na hora de planejar, era porque tu não sabia o tempo de congelamento, era porque tu não sabia cozinhar, era porque tu não sabia preparar os alimentos. Tu vai falar qual era o teu problema, como que tu superou esse problema. Depois que tu compartilhou a tua história, a tua experiência, tu vai abrir uma caixa de pergunta relacionada a esse tema que tu compartilhou a tua história. Ou seja, aqui nesse exemplo, tu ia abrir uma caixa de pergunta relacionada à preparação de alimento. Por que vale a pena tu fazer isso? Quando a pessoa tá vendo a tua história, ela pode lembrar de alguma dúvida que ela já teve, ou então tu acabar não citando algum assunto e ela ficar mais curiosa para saber, como que tu fez para descobrir o tempo de congelamento de cada alimento? Então isso faz com que tu engaje mais as pessoas na história que tu tá falando ali, para ela lembrar de alguma pergunta que ela pode fazer para ti. Essa experiência pode ser tanto tua como de um cliente teu. Falar assim, um cliente meu tinha muita dificuldade em preparar a refeição dele. A primeira coisa que eu fiz foi identificar quais eram as principais dificuldades. E as principais dificuldades eram A, B e C. Inclusive, vou abrir aqui uma caixa de perguntas. Me diz, qual é a tua maior dificuldade quando se trata em preparar teus alimentos para tua dieta, sabe? Aí as pessoas vão te mandar essa dúvida. Quanto mais sentimento tiver nessa história e experiência que tu compartilhar, melhor. Lembrando que pode ser tanto em relação à dificuldade, como também algo que tu conquistou. Tu falar como que tu fez para conquistar e tudo mais, e depois abrir uma caixa de perguntas relacionada a essa conquista. Vai funcionar também. A segunda forma que tu pode fazer para ter uma caixa de pergunta engajada é preparar o terreno com enquetes. Ao invés de 2 stories, tu vai precisar de 3 stories igualmente, como tu tá vendo aqui. Sendo os 2 primeiros uma enquete, onde o primeiro stories pode ser uma enquete que aborda a dificuldade da tua audiência no sentido: você tem dificuldade na hora que pode ser, você tem dificuldade na hora de preparar o alimento para sua dieta, preparar as marmitas da sua dieta? Aí tu coloca aqui. A outra enquete poderia ser: você acha que existe algo que pode melhorar na tua preparação de marmita, né? E depois tu abre a caixa de pergunta ainda temática referente a esse tema que tu abordou aqui nas enquetes, né? Se a gente tivesse em uma conversa, o que tu perguntaria sobre? Aí tu colocaria o tema. Por que a gente utilizou as enquetes aqui? Porque o engajamento da enquete ele é muito mais fácil do que o engajamento da caixa de pergunta. Quando tu começa a tua sequência de stories com enquete, tu aumenta as tuas visualizações. Se tu coloca 2 em seguida, tu aumenta ainda mais. O que tu tá fazendo aqui é iniciando essa conversa com a pessoa que tá consumindo ali teus stories. Então vale super a pena tu utilizar essa preparação de terreno com enquete para abrir a tua caixa de perguntas. Tu vai ver que vai aumentar sim o teu engajamento se tu fizer da forma que eu te mostrei aqui. Aí, depois que tu abriu a caixa de perguntas, as pessoas começarem a te mandar a resposta, tu vai fazer como eu te ensinei no início desse vídeo aqui. E uma coisa interessante, eu descobri que as pessoas gostam muito de aprender nos stories através de caixa de pergunta. A caixa de pergunta deve ser sim um elemento que tu deve utilizar com frequência nos teus stories, seja toda semana ou a cada 2 dias, mas tu tem que abrir sim uma caixa de pergunta. Eu fiz um vídeo aqui no canal também mostrando qual eram os stories que tu tinha que fazer todo mês. Eu vou deixar o vídeo aqui disponível para ti, para tu assistir lá e já colocar todos esses temas dentro da tua estratégia, beleza? Se tu ficou com alguma dúvida, pode me dizer aqui nos comentários também. E se tu quiser deixar sugestões de tema para os próximos vídeos, vou adorar receber as tuas sugestões aqui nos comentários também, certo? Como tu já sabe, bora fazer, vamos vender porque venda que segue.
Quer aumentar suas visualizações nos stories? Então responde a tua caixa de pergunta assim. Gostou desse conteúdo? Então segue aqui e venda que segue.